nesse exato momento, você tá voltando pra São Paulo num voo do Rio de Janeiro. Ah, provavelmente. Às 9 da noite, né? É verdade. Eu tô nervosa hoje Porque tem uma porque pessoa tem uma aqui. pessoa aqui que é a minha mulher da minha vida. É. É, claro. Gente, caso você não tenha assistido ainda, assista a série Queering, tem 2 temporadas maravilhosas, tá aqui no card. E Letícia está aqui, a diretora e criadora dessa série maravilhosa. Ela veio diretamente de Boston para poder assistir uma gravação do Canal das Boas. Foi pra isso que ela veio. Só. Valeu muito. Eu sei. E tá, a entrevista com ela também tá aqui no card. Mas não é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, mas vamos começar o vídeo. Vai. Vamos. Oi, babies! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o B-News vai ser diferente. A gente aproveitou que nessa semana tem o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, e decidiu então fazer um vídeo especial. Ah, só pra lembrar, a gente tá aqui nos estúdios do Inova Bra Habitat. A gente vai tentar contar pra vocês por que essa data é importante. E por que essas pautas que surgem durante esse mês devem ser relembradas durante o ano inteiro. Pra quem não sabe, o dia 20 de novembro foi escolhido como o Dia da Consciência Negra por marcar o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo brasileiro, tanto em relação de tempo quanto em tamanho. No auge do quilombo, estima-se que 25 a 30 mil negros viviam por lá e o quilombo foi ativo refúgio por cerca de 100 anos. Para quem não sabe, os quilombos eram os refúgios de pessoas escravizadas em continente americano. Eles se espalharam pelo Brasil e pelas Américas. Esses quilombos possuem as organizações sociais complexas. Alguns artigos, inclusive, apontam que nos quilombos, a população escravizada sequestrada da África no período colonial tentava se organizar nos moldes das organizações sociais africanas, escolhendo também reis tribais. Alguns quilombos se estabeleciam em lugares de difícil acesso e remotos e sobreviveram ao tempo e foram reconhecidos pela Constituição de 88. As comunidades quilombolas hoje podem pedir, por exemplo, o reconhecimento oficial como comunidade quilombola pela Fundação Cultural Palmares, o título de propriedade da terra, como consta na Constituição de 1988, e o acesso a projetos de sustentabilidade, preservação e valorização de seus patrimônios histórico-culturais, assegurado nos artigos 214, 215 e 216 da Constituição do Brasil. Ainda bem que tem TP, senão a gente ia esquecer essas informações. Nossa! Os quilombos, além de refúgio da escravização, eram um local de memória, de cultura da história de um povo que foi sequestrado e proibido de exercer suas crenças e de contar suas histórias. Hoje, a Fundação Cultural Palmares é uma das principais forças no resgate da identidade negra aqui no Brasil. Além disso, temos lugares como o Museu Afro-Brasil, no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, que destaca a perspectiva africana na formação do patrimônio, identidade e cultura brasileira, celebrando a memória, a história e a arte brasileira e afro-brasileira. Além de eventos como, por exemplo, o Festival Feira Preta, que se espalha pela cidade de São Paulo com palestras, rodas de conversa, cultura e muito mais. Começou agora no início de novembro e se estende até o início de dezembro, que vai culminar lá na Feira Preta, que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro, no Memorial da América Latina. Esse é o maior evento de cultura negra da América Latina. Dependendo do lugar onde a gente está no país, as heranças culturais africanas são mais presentes. Quem nunca, por exemplo, ouviu falar sobre o acarajé, um prato típico brasileiro, mas que também é comida feita como oferenda para Yansan, orixá do candomblé, religião de matriz africana. Quem nunca ouviu falar ou teve vontade de fazer uma oferenda para Iemanjá? Seja no dia 2 de fevereiro, lá em Salvador, que existe uma procissão nesse dia, ou, por exemplo, levando flores para colocar no mar durante o Ano Novo. Mais uma tradição de uma religião de matriz africana. No Brasil, o sincretismo religioso foi gigante. E sincretismo, para quem não sabe, é a absorção de um sistema de crenças por outro. A Igreja Católica faz isso há séculos, desde a adaptação de conceitos de religiões da Europa para o cristianismo, a fim de expandir a religião cristã. Um exemplo é a festa cristã do Natal. Originalmente, uma festa pagã que celebrava o solstício de inverno, ou o nascimento anual de Deus, do Deus Sol, que a Igreja Católica transformou na atual celebração do nascimento de Jesus Cristo. No Brasil, os escravizados africanos criaram uma maneira criativa e inteligente de enganar os seus senhores, que proibiam que eles exercessem a sua fé. Eles invocavam os deuses africanos sob a forma dos santos católicos,
Oxóssi na forma de São Sebastião, Ogum como São Jorge e muitos outros exemplos. Mas por que a gente está fazendo essa volta toda falando de sincretismo, de assimilação colonial, adaptação forçada imposta pelos colonizadores, ou seja, os invasores, ao povo colonizado, povo nativo? Porque durante muito tempo no Brasil foi isso que aconteceu com a cultura afro-brasileira. A branquitude assimilou o que gostava e tentou apagar o que não se encaixava no padrão europeu. Alguns historiadores ainda falam sobre um plano de embranquecimento do Brasil, composto por tantos povos diferentes, negros, indígenas, e existia uma tentativa de trazer mais europeus brancos para que, com o tempo, o Brasil se tornasse mais claro. Vem daí também o conceito de colorismo. Diferente dos países como os Estados Unidos e África do Sul, onde existiu a segregação física e explícita, aqui no Brasil, em nome de uma tal democracia racial, se criou uma cultura de embranquecimento. Essa cultura passa desde representação na mídia e no entretenimento, quantas pessoas negras você enxerga quando liga a televisão, até na maneira racista, onde se separam um jovem estudante, usuário de droga, e um traficante, né? Isso daí é dado pelo seu tom de pele. O preconceito também é linguístico, na recusa de falar negro e na sexualização da mulata, quando se chama uma pessoa negra de morena, por exemplo. Quando usamos denegrir como cabelo ruim, serviço de preto, inveja branca, é até mercadológico. Quando se pensa que band-aid da cor de pele é bege, quando, por exemplo, não existe maquiagem para pele negra. Ou então, quando a touca de natação não vai para todos os tipos de cabelo. Agora, o que a gente aqui branco, né, tá falando tanto sobre isso? Porque o problema do racismo no Brasil é meu também. Não basta no mundo de hoje que a gente não seja racista, a gente tem que ser antirracista. E a gente tem que falar sobre isso entre a gente. A gente tem que refletir sobre os nossos próprios preconceitos. Nossa ação não pode ser pautada só nisso. A gente precisa exercer a escuta, que é cada vez mais esquecida no nosso mundo, mas que também é essencial para aprender e crescer como ser humano. Então, esse vídeo é um guia para você começar a seguir outros criadores de conteúdo negros. Nathalie Neri, querida rainha vegana e dos óleos essenciais. Gabi de Oliveira, rainha blogueira, dona do sorriso mais bonito do YouTube. Lucy Gonçalves, bissexual, rainha do vale do meu coração, me liga. Ana Paula Chongani, que é empresária e estilista maravilhosa. Valtinho Regis, cineasta premiado, periférico. Sam Santos, comédia com charme e com elegância. Barraco da Rosa, uma artista performance e trans. Sapatão Amiga, que é sapatão e maravilhosa, né, amores? PH Cortes, um menino brilhante que tem o quadro Preto News, que é maravilhoso. Mari Ribeiro, do De Mudança, aborda o tema de morar sozinha, por exemplo. A Mari Morena, outra sapatão maravilhosa dessa lista, também, assim, me liga. Tia Max, se você não conhece, tá fazendo o que da sua vida? Murilo Araújo, que inclusive durante o mês de novembro desse ano está lançando um vídeo por dia com entrevistas maravilhosas. Tem o AD Júnior, que lá da Alemanha vem trazendo discussões super atuais no canal e também palestras pelo Brasil e pelo mundo. Espartaco Santiago, nosso co-apresentador da Live da Parada, que é a Little Monster e vem construindo pontes em vários lugares como no Saia Justa no GNT. A próxima, inclusive eu não conheço, então pode ser que eu erre a pronúncia do nome, é a Winnie Bueno, que é criadora do Tinder dos livros, que dá match com pessoas negras e livros, facilitando assim o acesso à cultura e à informação. Além deles, tem uma infinidade de gente competente, criativa, produzindo conteúdo nessa internet que merece o seu tempo e a sua escuta. O Dia da Consciência Negra precisa ser somente um ponto de partida, para que a gente comece a ir atrás da informação, para que a gente participe mais da mudança que precisa acontecer no Brasil. Segundo o Atlas da Violência, a taxa de assassinatos de jovens negros no Brasil é de 43,1 a cada 1.000 habitantes, enquanto a taxa de jovens não negros é de 16. O feminicídio de mulheres não negras tem caído nos últimos anos, mas a taxa de feminicídio de mulheres negras aumentou 54% nos últimos 10 anos. Aí vem alguém e diz, mas o que é que um canal LGBT vai se enfiar nessa história? Tem nada a ver, tem um LGBT já sendo morto a cada 17 horas no Brasil, eles que lutem. E é essa ideia de que cada um tem que lutar pelo seu que fez a gente chegar até aqui. A luta antirracista é também a luta anti-LGBTI-fóbica. Assim como a luta contra o machismo também é uma luta LGBTI. Vamos trabalhar essa empatia e entender que quando existe uma vitória de uma população minimizada, a vitória é de todas as populações minimizadas.
Então, fica aqui a lição de casa. Sigam esses criadores maravilhosos, divulguem os vídeos, deem like nos posts, comprem os produtinhos. A gente vive numa sociedade capitalista e precisa sim apoiar pessoas que produzem com esse propósito. Então ampliem as vozes. O ano é 2019 e eu queria estar aqui discutindo o direito dos robôs. Mas fica difícil quando a gente está discutindo direitos humanos básicos. Lembrando que semana que vem a gente volta com mais um BNews tradicional. E que para receber todos os links de vídeos e saber o que o canal das Bi tá aprontando durante a semana, é só mandar o seu nome, cidade e estado pro WhatsApp do canal das Bi. O número é 011 99935 8285. A gente vai te incluir na lista de transmissão da sua região. Lembrando que para receber as mensagens, você tem que salvar o número do canal no seu telefone. E é uma lista de transmissão, não de comunicação. Então a gente só vai mandar as coisas mesmo. Eu acho que é isso, né? Na verdade é muito mais que isso, mas é o que coube no vídeo. Exatamente. Um beijo e até semana que vem.